Então agora a gente vai ver essas equações aqui que apresentam denominadores. Vamos resolver as equações abaixo, eliminando inicialmente os denominadores. Pois bem, eu já copiei aqui o enunciado, né? O que a gente pode tentar fazer aqui neste caso? Tu pode fazer o MMC aqui, igualar a denominador, somar essas duas frações, mas tem outra maneira um pouco mais simples de fazer isso, que é multiplicar ambos os lados dessa igualdade, ou os dois membros, né, que daí inclui todos os fatores, não, mas... Ah, já me esqueci como é que se chama cada pedaço aqui, cada parcela, cada coisa dessa. Enfim, se eu multiplicar isso daqui por 6, então multiplicar tudo por 6, eu me livro desse divisor, me livro do 3, me livro do 2, e aí a minha vida vai ser muito mais simples, tá? Então, multiplicando ambos os lados por 6, eu vou ficar com o quê? 6 vezes x dividido por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a gente fica com 2x. Mais 5... esse 5 nada, né, cara? 6 que multiplica essa segunda fração aqui também, né? Tem que multiplicar tudo. Então, 6 que multiplica a segunda fração vai ficar 6x dividido por 2, nesse caso. Então, 6 por 2 dá 3. Então, aqui vai sobrar 3x. Isso igual a 6 que multiplica o 15. Então, qual é que é o problema aqui? O problema é que eu não estou mostrando o passo intermediário que eu fiz, né? Que seria multiplicar o 6 aqui pelos dois membros. Então, mas não precisa ser você, pode ser você. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Multiplica o 6 pelo 15. Tá? Aqui dentro a gente coloca vocês dois. Aqui, mas não vai ficar bonito, né? Claro que não. Vai ficar estranho. Daí eu vou ter que pegar, selecionar tudo, vir aqui, arrumar, pedir para ele ajeitar de novo. Pronto, agora sim. Agora ficou certinho, tá? Então estou multiplicando 6 por tudo isso daqui. Esse é um jeito de fazer. Como é que eu cheguei no 6, tá? Isso aqui é uma questão de prática, mas eu procurei encontrar o menor número possível que pudesse ser dividido tanto pelo 3 quanto pelo 2. Então, se eu multiplicar esse número aqui por essas frações, eu vou me livrar aqui dos divisores, né, dos denominadores aqui na parte de baixo. E foi isso, mas a gente vai fazer das duas maneiras, tá? Essa é a maneira rápida, que depois de um tempo de prática tu vai se acostumar a fazer. E só tem que fazer esse 6 vezes 15 aqui. Que vai dar o quê? 6 vezes 10 dá 60 e 6 vezes 5 dá 30, né? Então 60 mais 30 dá 90. Então é isso. E agora a gente sabe que pode somar essas duas variáveis, está tudo tranquilo, né? Então 2x mais 3x vai dar 5x, isso igual a 90. E aí, se eu dividir os dois lados aqui por 5, ou os dois membros da equação por 5, o que a gente vai ter? 90 por 5 vai dar o que isso daí? 5 vezes 20 dá 100, né? 5 vezes 19 daria 95, então é 18. É 18, tá aí a nossa resposta. Então, conjunto verdade aí para essa equação, que é um nome meio estranho, né? Conjunto verdade, mas enfim. Então, o único valor aí é o 18, né? O único elemento dentro desse conjunto é o 18. Tá, esse é o jeito meio rápido de fazer isso, né? Se tu não achou rápido, imagina ter que calcular o MMC aqui disso daqui. Então, vamos fazer pelo método tradicional, só para mostrar que a gente lembra, né? Põe isso aqui de novo para ter como referência. Vamos colar aqui. Então, essas duas frações eu não posso somar elas porque os denominadores são diferentes. Qual é o método tradicional para resolver isso aqui? Tu dá um jeito de... dá um jeito não, tu tem que encontrar o menor múltiplo comum entre esses dois números, aí tu vai ter o teu novo denominador para as frações e todo aquele baile lá que a gente já viu faz tempo. Só que se eu multiplicar esse denominador aqui por 2, tá? Esse 3 aqui, se eu multiplicar pelo 2, que é o denominador da outra fração, eu vou ficar com 6 aqui.
Mas eu não posso fazer essa multiplicação só embaixo, né? Tem que fazer em cima também. Então tem que multiplicar o x por 2 também. E agora essa outra, para mim ter 6 como denominador, para ter o mesmo, né? Se eu multiplicar essa fração aqui por 3, então 2 vezes 3, eu vou obter o 6 que eu gosto, que eu gostaria de ter, né? Para poder ter o mesmo denominador. Mas eu não posso fazer isso só embaixo, né? Tem que fazer em cima. Então tem que multiplicar isso aqui também por 3. Então vai ficar 3x aqui. E aí ficamos só com isso? É, só isso, tá? Esse é o jeito um pouquinho mais rápido de encontrar os denominadores para fração. Lembrando que isso a gente está sempre trabalhando aqui com casos ideais, coisas muito agradáveis de fazer. Tá? Quando tu pegar um problema um pouco mais complicado, que não é tão simples assim tu igualar aqui os denominadores, né? Só encontrando um número que tu multiplique pelo primeiro e outro valor que tu multiplique pelo segundo denominador aqui para igualar eles. Se não for tão óbvio assim, tu vai ter que fazer pelo método tradicional, que é o garantido, né? Sempre. Mas, então fazendo dessa maneira aqui, que também é um pouco mais rápida, a gente ficaria com o quê? O denominador, a gente sabe que vai manter o 6 e a gente pode só somar numeradores. Então, eu vou ficar com 2x mais 3x, isso dá 5x. E isso aqui igual a 15. Cadê meu 15? Tá aí meu 5, tá certinho. Tá? Então, a gente já ajustou isso daí. Pronto. Agora tu tem duas opções aqui. Ou tu multiplica ambos os lados por 6, para depois dividir por 5, né? Para isolar o x. Ou tu primeiro divide ambos os lados aqui por 5. Ou multiplica por 1/5, tá? E aí vai dar no mesmo. Mas se tu dividir tudo por 5, vai ficar um pouco mais fácil a tua vida, porque daí tu vai ficar com x dividido por 6, né? X sobre 6, igual a 15 dividido por 5, que vai dar 3. E aí já ficou um pouquinho mais simples a nossa vida, né? Porque agora, para me livrar desse 6, aí que está embaixo dividindo a minha variável, se eu multiplicar ambos os lados aqui por 6, a gente se livra dele, né? Pelo menos do lado esquerdo. Então vai ficar x e 3 vezes 6 dá 18. Então, fizemos de duas maneiras diferentes, chegamos à mesma resposta. Essa daqui não é a maneira tradicional que a gente está acostumado a fazer e que raramente eu faço, né? Então vamos fazer da maneira tradicional, só essa primeira questão aqui. Então vamos fazer dos 3 jeitos possíveis aí essas questões, e daí a depender do que tu encontrar por aí, tu tem 3 opções, né, de como fazer. A mais demorada, obviamente, é a que a gente aprendeu, que é a regra geral, né, que vai valer sempre, funciona perfeitamente, é só seguir o passo a passo. Então, o que acontece nesse caso aqui, né? Temos vou deixar um espacinho aqui entre essas. Neste caso, que a gente tem a regra geral, a gente vai fazer o quê? Primeiro, tu tem que determinar o MMC aqui, calcular o eu nunca sei se está certo falar calcular, né? O MMC entre os dois denominadores aqui das frações originais, vamos chamar elas assim. Então os dois denominadores seriam o 3 e o 2, tá? Então tu tem que encontrar o valor para isso daí. Calcular o MMC, a gente vem para cá, né? Escreve no caderninho rapidão aqui, 3 e 2. Muito bem. Puxa o risco e começa a tentar dividir sempre pelo menor número primo possível. Então vamos começar pelo 2 aqui. O 3 não dá para dividir por 2, então deixa ele quieto aí. O 2 dá, já vai dar 1 direto. Agora, o 3 a gente não tem como dividir pelo 2, então a gente vai para o próximo número primo aqui, o 3. Então 3 dividido por 3 vai dar 1, e o 1 aqui fica do jeito que está já. Logo, o MMC, o menor múltiplo comum entre esses dois números, seria 2 vezes 3, que é 6. Então, esse é o número aí. Então tá, voltando para cá. Então a gente sabe que o MMC é o 6. Beleza, menor múltiplo comum. Qual a regra para a gente gerar frações equivalentes a essas originais que a gente tem aí? E essas frações equivalentes vão ter o mesmo denominador. E
a soma delas, o resultado final da soma das duas, vai dar o mesmo valor do que somar x dividido por 3 mais x dividido por 2. Então o que a gente faz para obter essas duas frações? Primeiramente, a gente pega o denominador novo que a gente achou e vai dividir pelo denominador antigo das duas frações. Então, para a primeira fração a gente vai dividir por 3, e aí vai obter o 2, tá? E para a segunda fração nossa aí que a gente quer deixar com o mesmo denominador, a gente vai dividir por 2, né? E aí a gente vai ter 3. Muito bem, isso aqui é uma receita de bolo, sempre vai funcionar do mesmo jeito, tá? Pode achar confuso, pode reclamar, falar, nossa, mas eu não entendo porque funciona. Eu mais ou menos, tá? Mas eu uso, é mais uma ferramenta aí que eu decorei e por esse caminho aqui é garantido que tu sempre vai acertar. Então, beleza, encontrei esses números aí, dividi o denominador, o MMC que a gente encontrou, que vai ser o novo denominador para as duas frações, dividi isso pelos denominadores antigos e obtive 2 e 3. E agora o que tu tem que fazer? Bom, tu pega as tuas frações antigas aqui, vamos pegar as duas, vamos colocá-las aqui, tá? Tenho as minhas duas frações antigas. Para gerar as frações novas, o que tu tem que fazer? Primeiro que o denominador novo tu vai substituir. O denominador novo para as duas frações vai ser o 6, tá? Para as duas, não importa. Então coloca aqui, pronto. Agora tu tem mais um passo. O numerador da tua fração nova, que ela é equivalente à antiga, tu tem que multiplicar o numerador antigo, que no nosso caso aqui é x, pelo valor que deu dessa divisão aqui, né? Entre o entre o denominador novo da tua fração e o denominador antigo. Então aqui para a primeira a gente obteve 2. Então é só multiplicar pelo numerador antigo. Então, tá aí. E assim, é óbvio que isso aqui parece muito mais feio comigo falando do que tu fazendo essas coisas. Tu faz 2, 3 dessas questões desse tipo aqui assim, e tu já não vai achar mais estranho, tu sabe, não vai ter dificuldade nenhuma em fazer. Então, para a primeira eu multiplico o numerador antigo por 2 e a segunda eu vou multiplicar por 3. Numerador. Pronto. Então essas duas frações aqui são equivalentes às frações originais que a gente tinha. O que isso significa? Repetindo pela milésima vez e para mim gravar na minha cabeça. Significa que se tu fizer essa soma aqui de x dividido por 3 mais x dividido por 2, e isso aqui der 5 como resposta dessa soma aqui, ó, se der 5 como resposta, significa que se tu fizer a mesma soma que eu de 2x dividido por 6, mais 3x dividido por 6, também vai dar 5. Ah, mas daí se de um jeito dá 5 e desse jeito aí também vai dar. Para que tu tá por que tu foi procurar duas frações que são equivalentes às outras, que a soma vai dar o mesmo valor? Porque agora eu sei somar essas duas frações. Porque essas frações equivalentes às antigas, elas têm o mesmo denominador e aí a gente sabe somar, tá? É só por isso que a gente fez todo esse trabalho aqui. Porque agora a gente pode somar essa coisa aqui. E sabe que o resultado dessa soma vai ser o mesmo que se eu somasse as antigas. Então, muito melhor somar essas, né? E pro lado direito continua sendo 15 aqui de qualquer jeito. Bom, e aqui a gente já caiu no que a gente tinha antes lá, né? Então, a gente sabe que o denominador aqui é comum, a gente mantém, né? Quando for somar duas frações, que tem o mesmo denominador, e só soma os numeradores. Então, 2x mais 3x vai dar 5x. Isso aí vai ser igual a 15. E é só isso, né? E aqui, só para adiantar o processo, como a gente já viu isso aqui e sabe quanto é que vai dar, só para adiantar a coisa, a gente sabe que o x vai ser igual a 18, tá? Porque é a mesma coisa da anterior aqui que a gente fez, tá? Ó. Ficou com 2x mais 3x, tudo dividido por 6. É a mesma coisa. Então tem três maneiras de tu fazer. Essa daqui, encontrando o MMC e tal, tu vai fazer quando? Quando tu tiver uma prova, né, que o professor exige todo o passo a passo. Aí não adianta, é aquela coisa que eu já disse, não adianta ficar
emburrado, reclamar, falar, pô, mas eu cheguei na resposta, mas eu usei um método um pouquinho mais fácil, mais rápido. Por que ele está me obrigando a fazer dessa forma aqui? Primeiro, porque isso aqui é uma receita. Se tu seguir ela, tu sempre vai conseguir chegar na resposta certa, sempre vai conseguir somar duas frações que têm denominadores diferentes, tá? Então, por isso aqui é o método garantido de fazer. Segundo, porque se uma prova que tu vai fazer lá tem 2 horas para te resolver, ou 1 hora e meia, não importa, se o professor sabe que tu só tem 1 hora e meia para fazer aquela prova, geralmente ele tenta montar e escolher questões que, se tu soubesse fazer, tu conseguiria fazer assim, vamos lá, na metade do tempo. Vamos considerar uma coisa ideal, que tu não ficou nervoso, que tu não esqueceu um pedaço do conteúdo, não. Então essas questões que ele coloca, tu fazendo todo passo a passo do jeito que ele quer, tu deveria, numa situação ideal, conseguir fazer ele na metade do tempo que seria a duração da prova. Às vezes menos. Tem professor que eu tive uma professora de cálculo lá que, se ela escolhia as questões, se a prova tinha, sei lá, 2 horas de tempo para te fazer, ela escolhia questões que dessem para alguém que entendeu aquele conteúdo fazer em pelo menos meia hora. E aí, tá, mas daí e o resto do tempo? Bom, tu pode ficar nervoso, tu pode esquecer uma coisa, tu pode querer revisar uma questão que tu fez. Então ela sempre escolhia questões que era possível tu resolver dentro do tempo da prova. Então o professor, na vasta maioria das vezes, também faz isso. Então, na prova, não custa nada fazer todo o passo a passo, tá? Mostrar toda a resolução para ele, porque, de novo, tu não vai te incomodar, tu não cria problema com ninguém, a tua vida vai ser muito mais tranquila. Ah, mas eu tenho um colega que gosta de discutir. Bom, deixa ele quieto lá. Conversa com ele fora da sala de aula. Entende? Deixa ele discutir à vontade com os professores, brigar, reclamar lá. E tu fica quieto no teu canto, tá? Que a tua vida vai ser muito mais agradável. Então, e isso só aumenta, tá? Quando, por exemplo, numa graduação, é a coisa que tu mais quer é fugir de conflito. Ah, mas eu não sei porque não tá bom a aula, a gente tem que reclamar, a gente tem o direito de reclamar e a obrigação de reclamar. Pois sempre tem alguém que vai fazer isso, tá? Fica quietinho no teu canto e deixa outra pessoa fazer esse serviço por ti. Porque na maioria do tempo tu não vai ganhar nada, tá? Na maioria das vezes tu só vai arrumar inimizade. O teu colega que estava discutindo, falando mal do professor, quando a situação apertar, que ele vê que ele precisa de nota, que ele precisa de uma indicação para conseguir uma vaga num laboratório, uma coisa, ele vai se voltar contra ti, que também estava reclamando, o mesmo professor, e vai ser a favor do cara. E aí tu vai ficar impressionado, vai olhar para ele e não vai acreditar no que tu tá vendo. O cara conversando, rindo, quase abraçado no professor. Tu vai olhar para aquilo e falar assim, mas pera, meia hora atrás o cara não valia nada. E agora vocês estão abraçados, rindo e cantando piada. E aí tu vai se arrombar sozinho. É isso que geralmente acontece. Então, para que não aconteça isso contigo tão cedo, minha recomendação é: se o teu professor ensinou a tu primeiro calcular o MMC, depois fazer todo esse passo a passo aqui, mostrar todas as continhas, na prova faça isso e não discuta. E se ficou faltando alguma parte que tu não lembrou, não conseguiu, aí ele veio conversar contigo e falou, bah, aqui tu não colocou, daí tu fala, bah, professor, realmente eu acabei me esquecendo, não consegui fazer esse pedacinho, mas na próxima prova e tal, no trabalho, se tiver oportunidade, eu faço da maneira certa. E é isso, e acaba por aí, fica bem quietinho no teu canto, que a tua vida vai ser muito agradável. E olha, aqui eu tô conversando e olhando para a tela do computador, e aqui tem a parte escura, né? E eu enxergo o meu reflexo. E é como se eu estivesse conversando comigo mesmo, mas um cara mais novo, né? Lá quando eu estava no ensino médio. Esses conselhos que eu tô te dando agora, é como se eu estivesse tentando voltar no tempo e falar para mim mesmo, sabe? Então não evita os problemas. Evita de estar reclamando das coisas, e geralmente a prova ela é feita para te conseguir fazer ela no tempo. Ali tem pessoas, e aí não são professores, que não respeitam isso. São poucos, mas eles existem. Então ele coloca questões ali que não são fáceis, que ele não explicou direito aquilo para ti.
Ele quer que tu te arrombe inteiro, ele quer que tu sofra olhando para aquela questão. Existem essas pessoas, não são professores, são pessoas, eu não considero professor. Mas assim, é exceção, tá? A maioria das provas que tu pegar, ela foi planejada, aquelas questões foram escolhidas esperando que tu consiga fazer ela numa situação ideal, assim, na metade do tempo, mais ou menos. Então, o resto do tempo ficaria para te revisar alguma coisa, refazer a questão se tu tá em dúvida. Mas é geralmente isso. Muito bem, então x igual a 18 e continua a mesma coisa. Vamos ver se está certinho aqui. Tá aí, x igual a 18. Então, conjunto verdade só tem um elemento e é o 18. Aqui como é que ele fez? Redução ao mesmo denominador, beleza? E eliminação dos denominadores, tá? Bom, eu não sei, eu mostrei 3 maneiras da gente resolver. Tudo depende, né? Da complexidade da equação que tu pega, isso vai influenciar o jeito como tu vai tentar resolver. Que nem essa aqui que eu multipliquei os dois lados por 6, porque aqui estava fácil de ver que o 6 pode ser dividido tanto pelo 3 quanto pelo 2, tá? Então é um número pequeno, fácil de visualizar, mas às vezes os denominadores aqui não são tão simples assim, não são tão amigáveis. E aí eu ia tentar um MMC, quem sabe, ou o segundo método ali que a gente viu, de tentar achar um número que para mim igualar o denominador aqui, né? Multiplicando uma fração por um valor e a outra pelo outro. Enfim, vamos seguir o baile aqui, que a gente tem muita coisa para ver. E o bom é que a gente vai terminar esse livro cedo, cara. Revisar essas coisas aqui e partir pro livro de matemática. E tem muita coisa para fazer naquele livro de matemática, dá até medo. Só de lembrar da quantidade de coisa que eu tenho fazendo aquilo. Mas a gente vai fazer, não importa, a gente vai terminar. X menos 1 dividido por 4, então vamos lá. Começou com as frações pequenas aí. Como eu disse, a gente ia ver fração o resto da vida, né? Então se acostuma com elas. X menos 1 dividido por 4 menos x menos 3. Né? Eu não esperava que a gente fosse ver tão cedo também as frações, né? Tão cedo assim. Tá, isso é igual a 3. É isso, x menos 3 por 6, x menos 1 por 4. Tá. Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Não sei ainda, tô olhando para essa coisa para decidir o que eu vou fazer. Se eu multiplicar, olha, um número que tu tá olhando para esses denominadores aqui, né? E eu tô pensando assim, tem um número que seja pequenininho que eu consigo dividir tanto pelo 4 quanto pelo 6, já meio que direto, para não precisar estar calculando MMC nem nada? Tem, eu acho que o 12 dá para dividir, não tem outra coisa menor? Não, o 8 dá para dividir por 4, mas eu não divido pelo 6. O 12 é um número bom. 12 dá para dividir tanto pelo 4 quanto pelo 6. Então, se eu multiplicar os dois membros desta equação por 12, eu me livro desses denominadores aqui. Então, eu vou ter 12 vezes a primeira fração, vai ficar 12 dividido por 4, que vai dar 3. E aí vai ficar 3 vezes o numerador, né? Que no caso ali não deixou de ser numerador. Ficou só isso aí, x menos 1. O denominador da fração simplificou com 12, tá? Menos, agora eu vou multiplicar o 12 também pela segunda fração. Então 12 vezes x menos 3, aqui se eu dividir o 12 por 6 vai dar 2, né? Então vai ficar só x menos 3 aí vezes 2. E eu tenho que multiplicar o 3 por 12 também, né? Não esquece que é os dois membros aí. Então 3 vezes 12 dá 36, né? 3 vezes 10, 30. Então dá 36. Muito bem, me livrei de um problema. Se a gente fosse fazer da maneira tradicional, tu ia ter que encontrar o MMC aqui para essas duas, para igualar, né? Tu ia ter que encontrar duas frações equivalentes a essas com o mesmo denominador. Então seguir aquela receita de bolo ali que a gente usou antes. Mas a gente vai fugir disso porque a gente já sabe um pouquinho mais. Então 3x, 3 vezes x menos 1 é 3x menos 3 vezes 1 que dá 3. Isso menos 2 vezes x dá 2x.
E não esquece, aqui sempre tem um problema, tá? Ah, o cara às vezes faz essa multiplicação aqui do menos 2 vezes o x, beleza, dá menos 2x. Só que quando chega na hora de multiplicar pelo menos 3 aqui, eu, pelo menos, eu já cometi esse erro umas quantas vezes, que é, daí eu esqueço que tem um menos aqui acompanhando o 2. Eu me esqueço, simplesmente essa informação desaparece da minha cabeça. E eu multiplico só o 2 aqui pelo menos 3. Mas a gente não vai cometer esse erro. E a gente sabe o seguinte, que se eu multiplicar dois números aí que tem o mesmo sinal, né? Os sinais são iguais, então o produto vai ser positivo. Então 2 vezes 3 dá 6. Isso aí tem que ser igual a 36. Muito bom. Tá, aqui o que eu faço? Vou agrupar o que der, né? 3x menos 2x vai dar x. Menos 3 mais 6 vai dar 3. Então, mais 3. Isso tem que ser igual a 36. E agora, se eu subtrair 3 dos dois lados aí, eu vou ficar com x igual a 33. E aí o conjunto verdade aí para essa equação vai só ter um elemento e é o 33. Vamos ver. Exatamente, é o 33. Tá, e a gente tem exercícios aqui para fazer. A gente vai fazer o básico, né? Vamos ver se ele tem mais coisas. Não, é só 2, então a gente vai fazer os 2. Porque é o que a gente tá... A abordagem nossa agora, né? Faz 2 de cada lista e já é o suficiente para mostrar que a gente entendeu as coisas. Como aqui só tem 2, vai ter que ser, né? O A e o B. Tá, então a gente tem x dividido por 2 menos x dividido por 4. Muito bom. X sobre 2 menos x sobre 4. Acho que hoje eu escapo do galo cantando. Isso é igual a 1 meio. Eu comecei a gravar um pouco mais cedo, né, de madrugada. Eu tenho que mudar o meu horário pra começar a gravar de dia, mas é que o cara já tá acostumado, tava acostumado a gravar de madrugada, agora é uma desgraça ter que se ajustar de novo. Mas enfim, aí a gente escaparia do, do cantar dos bichinhos também. Tá, então aqui, de novo, só de olhar aqui, ó, tu tem dois caminhos rápidos de resolver isso. Tu poderia, se tu multiplicar essa primeira fração aqui, tanto em cima quanto embaixo, por 2, tu já ficaria com o mesmo denominador nas duas e tu não alterou nada, né? Porque a gente viu que se multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, tu vai obter uma fração equivalente, o que significa que o resultado dessa divisão, né, da fração vai ser o mesmo do que seria aqui por x dividido por 2. Isso quer ser equivalente, né? Mas aqui também, se a gente multiplicar por 4 os dois membros dessa equação, multiplicar por 4, eu me livro de todos os divisores aqui, todos os denominadores, né? Então, multiplicando tudo por 4, vai acontecer o quê? 4 vezes x sobre 2 vai ficar só 2x, né? Divide o 4 por 2, sobra 2. 12 vezes x é isso, 2x. Menos. Aqui vai dar só x, né? 4x aí que ficaria, né? Vezes o 4 lá. Dividido por 4, sobra só o x. E do outro lado, ficaria 4 meios, né? 4 dividido por 2, que dá 2. Viu? Só uma multiplicaçãozinha simples livrou a gente de ter que fazer o MMC ou fazer algum ajuste aqui para encontrar uma fração com o mesmo denominador dessa. Tá bom. Então agora é só agrupar as coisas. Aqui eu tenho 2x menos x, que vai dar x, e x é igual a 2. Logo, conjunto verdade dessa equação, eu vou começar a pôr palhinhas aqui, tá? Então se o x é igual a 2, vou botar uma vírgula aqui, o nosso conjunto verdade vai ser só opa, mas não um colchete, tem que ser chave. Só tem um elemento, que é o 2. É a única solução aí para essa equação. Tá bom, então vamos para B. Primeiro eu conferir aqui nesta... Ah não, mas tem C e D. Tá, então vamos pegar a última, que geralmente as
primeiras aqui, A e B, são mais simples do que as últimas, né, do outro lado ali. Eu não tinha visto, tá? Achei que era só duas. Tá, então esse aqui, o conjunto verdade para a primeira é 2, tá certinho. Então vamos fazer a letra D aqui, para sempre pegar os extremos, né? Seguir o padrão de sempre aí nosso. Então a D a gente tem x sobre 5, x sobre 5 mais 1 igual a 2x sobre 3. Mais 1 igual a 2x sobre 3. Muito bem. É aqui que não tá tão simples, né? Tá certo, não tem problema. O que dá pra gente fazer aqui? Olha, se eu encontrar um número que eu multiplique todos esses termos aqui e acho que é termo, né? O nome certo para essas coisas. Então, se eu encontrar um valor que eu multiplique por tudo aqui e me livre dos dois divisores ao mesmo tempo, seria muito bom. E esse valor existe. Qual o número que pode ser dividido tanto pelo 5 quanto pelo 3? Bom, se tu multiplicar o 3, fizer 3 vezes 5, tu já encontra um número aí garantido que pode ser dividido tanto por um quanto pelo outro, né? Então é isso que a gente vai fazer. E o número escolhido é o 15, né? 3 vezes 5 dá 15. Então vou multiplicar o primeiro membro aqui por 15. Vou ficar com 15x dividido por 5, vai dar 3x, né? 15 dividido por 5 daria 3, mais 1 vezes 15 vai dar 15, lembra? Tem que multiplicar por todos. E do outro lado vai ficar o quê? Ficaria 15 dividido por 3, que dá 5, e 5 vezes 2x é 10x. Pronto, já deu uma melhorada na coisa. O padrão aqui seria subtrair, né, 2x sobre 3 dos dois lados aqui, para deixar a variável só de um lado, já de começo. Mas a gente fez um método um pouco alternativo, mas que é mais eficiente. Tá, e agora eu vejo que se eu subtrair 10x dos dois lados, né, para deixar minha variável do lado esquerdo já arrumadinha, não vai ficar bom, né? Porque vai ser 3x menos 10x dá menos 7x. Vai ficar com sinal negativo, já não, né? Então o melhor é subtrair 3x dos dois lados da igualdade. Então do lado esquerdo que a gente ficou com 15, igual a 10x menos 3x, que vai dar 7x. E agora dá para ajustar isso já de cara aqui. Eu posso dividir os dois lados por 7 e eu já isolo a minha variável, já vou deixá-la do lado esquerdo aqui por padrão, e daí ficaria 15 dividido por 7. Então, essa aí é a nossa resposta, tá? E como essa é a nossa resposta, o conjunto verdade aí para essa equação também vai ter só esse elemento aí, 15 sétimos. E não dá para simplificar mais, tá? Se eu não dei Ctrl V, cara, é Ctrl B que eu quero para salvar o documento. Então agora vamos ver se está certinho. 15 sétimos é exatamente isso, né? Nosso conjunto verdade. A 2, resolver as equações, tá? Conjunto universo de todas as possibilidades que a gente tem que a nossa variável pode assumir são os racionais, que é o maior conjunto que a gente conhece até agora, né? Tá bom, e 2 de novo, padrão, para resolver a A e a última que tiver lá. Então a A, o que a gente tem nela? X sobre 2 mais x sobre 3 igual a 1. Não é você, cara. Mais x sobre 3 igual a 1. Olha, de novo, essa daqui até que bateu com a que a gente já tinha visto antes, né? Ou pelo menos um pouco parecida. Aqui, olha, que número que é garantido que se eu multiplicar por tudo isso aqui, vai poder ser dividido tanto pelo 2 quanto pelo 3. O 6, né? Porque se eu multiplicar e fizer 2 vezes 3, eu encontro um número que é garantido que os dois divisores dele são o 2 e o 3. Então, se eu multiplicar tudo isso aí por 6,
A primeira fração aqui ficaria 6x dividido por 2, que ia dar 3x. Mais o quê? De novo, 6x dividido por 3 agora para a segunda fração. E 6 dividido por 3 dá 2, então ficaria só 2x aqui. E do outro lado a gente também tem que multiplicar por 6, né? Então 1 vezes 6, 6. Pronto, já deu uma alinhada nas coisas. 3x mais 2x dá 5x. Isso igual a 6. Agora se eu dividir tudo por 5, então eu vou ficar aqui 6... 5 não, né? 6 dividido por 5 é o que vai ter aqui. Não tem como simplificar mais do que isso. Logo, nosso conjunto verdade para essa equação vai ser só 6/5. O único elemento dele. Vamos ver se é verdade. Essa é a A? Eu já estava procurando as outras lá, mas aqui é a A ainda. Tá, 6/5, tá aí. A resposta. Vamos pegar a última aqui embaixo e não vamos tentar olhar a resposta. Vamos ficar... Aqui é o limite, né? Pronto. Então a H é a que a gente vai fazer. H, vamos ver o que a gente tem aqui. X sobre 2 mais 3/4. Tá bom. X sobre 2 mais 3/4 igual a 1/6. É isso? Parece que sim. Então tá bom. Se parece, é. Tá. E aqui isolar a variável de novo. Existe um valor, se a gente encontrasse algum número aqui que desse para multiplicar por tudo isso, que limpasse com esses denominadores? Olha, o 12 pode ser de que seria... Acho que é garantido, né? O 12 é garantido que dá para dividir por todos. Dá para dividir pelo 2, então a gente já limparia com isso daqui. Pode ser dividido pelo 4 e pelo 6 também. Então 12 é a nossa aposta. Então vou multiplicar tudo isso aqui por 12. E de novo, né? Eu não estou fazendo todo o passo a passo agora porque já chegou o momento da gente conseguir fazer essas partes intermediárias só na nossa cabeça, enquanto a gente está resolvendo isso daqui, tá? Se tu for obrigado a fazer numa prova, não tem problema nenhum, tu faz, tu sabe o que está acontecendo. Mas a gente se dá o luxo de fazer só na cabeça, porque é muita questão que a gente tem que fazer, né? Até terminar esses livros aqui. Tá, então vou multiplicar o 12 pela primeira fração, ficaria 12x dividido por 2, que é 6x. Aí mais, ficaria 12 vezes 3, é melhor dividir o 12 já direto pelo 4, né? 12 dividido por 4 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. Então, é o que sobrou na segunda parte aí. E do outro lado, 12 dividido por 6 dá 2. Só para ter certeza, 12 por 4 aqui vezes 3, é a maneira que eu escolhi fazer, né? Então 12 por 4 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9, tá certo. Bom, a gente vai ver também, né? É só olhar a resposta depois. Tá, aqui agora esse 9 aí tá atrapalhando, né? Tá incomodando aí. Então vamos subtrair 9 dos dois lados da igualdade. A gente vai ficar com 6x igual a 2 menos 9 dá menos 7. E aí se eu dividir ambos os lados por 6, agora eu vou ficar com x igual a menos 7/6. Essa é a minha resposta, logo o conjunto verdade aí para essa equação vai ser 7/6. Eu nem sei porque que eu escrevo, né? Não teria muita necessidade, mas a gente tem que colocar a resposta que nem o livro está fazendo, né? Ai, tá, vamos ver se tá certo. E não é 7/6, né? O bocó é menos. Não, esqueceu o menos ali. Tem um menos aí. Não esqueçam do menos. Não vamos fazer que nem eu. Fazer todo esse trabalho para chegar no final e tu errar a resposta, né? E é isso, menos 7/6. Tá certinho? Beleza. Tá, 3. Resolva as seguintes equações. E de novo, olha a quantidade de equações.
Então a gente fazendo 2 de cada tá bom. Tá muito bom, tá excelente. Só quando a coisa complicar mesmo, que daí a gente faz mais. Então a o que a gente tem aqui na 3? X sobre 2 menos 7. Tá bom. X sobre 2 menos 7 igual a x sobre 4 mais 5. Eu acho que a gente está atalhando as coisas, né? O livro queria que a gente fizesse o MMC e tudo mais, mas a gente tá fugindo dessa pequena parte. Pequena partezinha. De novo, tenho 2 divisores aqui. O que eu vou fazer, né, cara? Eu não vou ficar dando um jeito de isolar a variável primeiro aqui. Não, eu vou dar um jeito de me livrar dos divisores já de uma vez. Então, se eu multiplicar por 4 ambos os membros aqui desta equação, eu me livro do 2 e me livro do 4 também. Então, ficaria 4x na primeira parte ali dividido por 2, e 4 dividido por 2 é 2, então daria só 2x. Menos 7 vezes 4 dá 28, não esquece, tem que multiplicar tudo pelo 4. Aqui do outro lado, ficaria só x, né? 4x dividido por 4, e quando multiplicar, sobra só o x. Mais, e 5 vezes 4 é 20. Pronto, já deu uma limpada boa. Ah, mas assim daí ficou os números grandões aqui. Tu tinha um menos 7, agora tu já tem um menos 28. Aqui do outro lado tinha um mais 5, agora tem mais 20. Ficou bem pior. De fato, tu multiplicar direto aqui para limpar denominadores aqui, corre esse risco. E aí vai da gente olhar para a equação e ver se compensa ou não fazer essa multiplicação por todos os termos aqui. Nesse caso compensava, né? Porque eu estava multiplicando por 4. Então eu já vi que 7 vezes 4 dá 28. Nada muito grande assim. Nada muito ruim. Mas dependendo do que for aqui, não compensa. Por exemplo, se a gente tivesse que multiplicar ambos os lados por 35, sabe? Não para se livrar dos divisores, dos denominadores. Eu sempre falo em divisor, né? Para se livrar dos denominadores aqui das frações, se tivesse que multiplicar por 35, eu já não ia querer não, hein? Eu ia isolar, ia juntar as variáveis de um lado da igualdade e as constantes do outro, e aí ia dar um jeito de ver como fazer a parte dos denominadores aqui. Mas nesse caso era simples ainda, isso aqui ainda é tranquilo a ponto de a gente conseguir resolver. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu tenho x dos dois lados, né, da minha igualdade. Eu não quero isso. De preferência, eu quero no lado esquerdo aqui. Então, eu vou subtrair x dos dois lados. Então, eu vou ficar com 2x menos x, dá x. O menos 28 continua no canto dele, não tem nada que ver com nada. E do outro lado só tem 20 agora, né? X menos x dá 20. Aqui, agora eu vou somar 28 dos dois lados. Eu vou ficar com x igual a 48, né? 20 mais 28, 48. E assim, às vezes eu não falo da maneira correta, tá? Até porque eu não sei falar da maneira certinha tudo, ali todos os termos e todas as coisas. Só que eu tô tentando fazer as coisas da forma certa, tá? Então nada vai passar de um lado para o outro de uma igualdade, nada que está dividindo vai passar multiplicando, esse tipo de coisa. Esse tipo de absurdo assim, que não é para qualquer um, tá? Eu vou evitar de usar esse tipo de raciocínio, porque são poucas as pessoas que se dão o luxo de usar esse tipo de raciocínio para resolver questões mais avançadas e conseguem chegar na resposta, conseguem justificar o passo a passo delas. A gente não consegue. Então, em vez de pensar, tem menos 28 aqui, passa para o outro lado com sinal trocado, ficaria mais 28. Em vez da gente pensar nisso, a gente pensa, vou somar 28 do lado esquerdo da minha igualdade, ou ao primeiro membro da equação, e vou somar 28 do outro lado também, porque se eu não fizer isso dos dois lados, eu vou ter um problema. E essa equação que vai resultar disso
não é equivalente ao anterior. Então a gente que não tem essa capacidade, né, cognitiva toda, a gente tem que seguir as regras, tem que pensar da maneira mais, mais sensata possível, tá? Então, nada de número passando de um lado para o outro da igualdade. Isso não existe, nunca aconteceu. Pelo menos não nesse canal aqui, nunca vai acontecer. Tá? Então, nossa resposta é x igual a 48. Logo, o conjunto verdade, que contém todas as soluções para essa equação, nesse caso é só o 48. Vamos lá. Vamos ver se está certo. Tá aí, conjunto verdade, só o 48. Beleza? Isso aqui vai até AH. Então, vamos ver se a gente não pega a resposta. Já bateu ali no conjunto verdade. Tirar um pouco do zoom. A gente não quer ver a resposta mesmo, né? Não tem porquê ver a resposta. Vamos lá. Questão H. 5x sobre 2 mais 7. 5x sobre 2 mais 7 igual a alguma coisa? É. Igual a 2x mais 4. Tá, e essa daqui... tu tá vendo que essa daqui é mais fácil ainda, né? Porque aqui eu tenho só 5x sobre 2. Se eu multiplicar tudo por 2, eu já me livro desse denominador aqui. Só que vamos fazer do jeito tradicional, como o autor espera que a gente faça, sem usar este atalho aí de multiplicar tudo por 2 para se livrar do denominador. Então, do lado esquerdo aqui a gente continua com 5x sobre 2 mais 7. Vamos fazer as coisas passo a passo. Só que aí eu vou subtrair 2x dos dois lados desta igualdade, ou dos dois membros aí desta equação. Então, vai ficar menos 2x do lado esquerdo. E aqui vai ser 2x mais 4 menos 2x. Né? Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, vamos deixar explícito, pelo menos por essa. E não é bem assim que ele queria que a gente fizesse, né? Porque ele ensinou que se está com sinal positivo aqui do lado esquerdo, do lado direito, que se tu quer passar o número para o lado esquerdo, é só trocar o sinal dele. Mas não, nada passa de um lado para o outro, não nesse canal aqui. Então vamos lá. Esse menos 2x aqui vai virar zero, né? Vai só sobrar um 4 aqui. Então eu ficaria com 5x sobre 2. 5x sobre 2 menos 2x, isso aqui mais 7, tá? Isso igual a 4. Então, só estou ajustando as coisas aqui aos pouquinhos. Agora esse 7 aqui tá incomodando, né? Então vamos subtrair 7 dos dois lados desta igualdade. Vamos, na verdade vamos copiar tudo para não precisar estar escrevendo 200 vezes. Então, se eu quero me livrar do 7, eu tenho que subtrair 7 aqui e fazer isso do outro lado também. Muito bom. Então, próxima linha, o que a gente ia ter? Bom, mais 7 menos 7, isso aqui dá 0. Acabou-se, foi-se embora. E aqui, 4 menos 7, menos 3. Já um pedaço a mais, já está resolvido aí, um problema a menos na nossa vida. Tá, e agora? Bom, a gente tem aqui denominadores diferentes, né? Ué, denominador diferente aí. Claro, pô. Vamos copiar você para cá. Esse 2x aí, a gente pode enxergar ele como sendo 2x dividido por 1. Esse é o denominador dele. Então sim, a gente tem denominadores diferentes. Deixa eu arrumar de novo aqui. Então não dá para fazer essa soma essa subtração aqui tão em paz assim. Então o que a gente faria? Olha,
para não ficar muito enrolado, só para mostrar um pedaço aqui como é que o autor espera que a gente resolva isso no passo a passo, para que não fique muito longo e a gente não tenha que tirar o MMC dessas duas frações, encontrar o MMC aqui entre esses dois denominadores, a gente pode multiplicar essa fração aqui por 2. Então, multiplica por 2 o denominador e o numerador também, então a gente não alteraria, né, o resultado disso. Então, se a gente fizer isso, for um pouquinho inteligente, mas só um pouquinho, não muito, o que vai acontecer? Se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ficar com 4x, e a parte de baixo eu ficaria com 2, né? Então, de novo, volta a ser o que era, né? Se eu dividir o 4 pelo 2, volta a ser 2x. Do mesmíssimo jeito que era antes. Então, não alteramos nada. Só que agora, com essa fração aqui que é equivalente a essa decima, só que essa agora tem o mesmo denominador, então a gente pode fazer essa soma aí. O que a gente sabe? A gente sabe que primeiro o denominador vai ser o 2, você mantém, e é só fazer uma subtração aí na parte de cima, né? Só o numerador. Então, 5x menos 4x sobra x. Isso aqui vai ser igual a menos 3. Muito bom, né? É bom. Então, a gente está quase no final. Quase chegando na resposta. Então, se sobra 3, sobra 3 não. Sobra só x, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar por 2, né? Ambos os lados aqui dá para multiplicar por 2, a gente se livra desse divisor embaixo, desse denominador. Então aqui no lado esquerdo fica só o x, e do lado direito vai ser 2 vezes o menos 3, que é menos 6. E esse é o conjunto verdade, né, desta equação. E com a equação de primeiro grau só tem uma raiz. Então tá aí, pelo que eu saiba, né? Pelo que eu saiba, só tem uma raiz. Então é menos 6, vamos ver se tá certo. Tá aí, tá aí o menos 6, muito bom. Muito bom, muito bonito, muito belo. Nossa, 4 também tem só um pouquinho de coisa pra fazer. Tá, 4. Vamos lá. A e a última lá. Não sei qual que vai ser. Mas vamos pra A primeiro. X sobre 2 mais x sobre 3. X sobre 2 mais x sobre 3 igual a x mais 7 sobre 3. Então, x, opa, não, aqui eu tenho que colocar entre parênteses, senão ele não vai colocar as duas coisas juntas. X mais 7 dividido por 3. Tá bom. É mais 7 mesmo? É, x mais 7, x2, x3. Tá. Só de olhar para cá, para os denominadores, tu já vê que eu tô muito inclinado a multiplicar os dois membros dessa equação aí por um valor, né? Que vai ser o quê? 6, né? Porque o 6 pode ser dividido pelo 2 e pelo 3, então a gente se livra dos divisores aqui sem precisar se incomodar. E é o que a gente vai fazer, pô. É o que teria outra coisa pra fazer. Olha, tem outra sacada também aqui. Então, se tu fizer o x sobre 2, né, reescrever isso, então x sobre 2 mais x sobre 3, só que do outro lado tu abrir essa fração ali. Tu pode reescrever essa fração, x mais 7 dividido por 3, como sendo x dividido por 3 mais 7 dividido por 3. Tá? Então tu pode fazer isso, reescrever isso aí. Por que eu fiz isso? Bom, porque eu notei que tu tem aqui, ó, x sobre 3 no lado esquerdo e no lado direito. O que isso significa? Que se eu subtrair x sobre 3 dos dois lados, isso aqui vai ficar x sobre 3 mais x sobre 3 menos x sobre 3 vai dar 0. E aqui também, x sobre 3 menos x sobre 3 também vai dar 0. E eu me livro dessas variáveis aí. Já é uma baita simplificação. Então é isso que a gente vai fazer, né? Então
Vou subtrair dos dois lados aqui, vou tirar x sobre 3. Então, no lado esquerdo sobra só x sobre 2 e do lado direito sobra 7/3, né? Acho que é só isso. Eu acho, né? Esses achismos aí são bonitos. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Tá, e aqui o meu único problema agora é esse 2 dividindo a minha variável, é só isso. Então se eu multiplicar os dois lados aqui por 2, acabou o baile, acabou o problema pra mim. Então do lado esquerdo vai ficar só x, e deu 2 cliques aqui, deu. E do lado direito vai ficar 2 vezes 7, que é 14, né? A gente multiplica o numerador, e aí vai ficar sendo dividido por 3 de qualquer jeito. Então tá aí, 14/3. E não precisa arrumar, né? Deixa assim. Então o conjunto verdade dessa equação vai ser só 14/3. Só isso? É isso aí mesmo. Tá aqui, 14/3 exatamente. Para a letra A. Isso aqui vai até a F. Só até a F? É. Então, é a F que a gente vai fazer. Dois x menos 3 dividido por 4. 2x menos 3, tudo isso dividido por 4. Menos alguma coisa, né? Menos 2 menos x sobre 3. Sobre 3, isso aqui vai ter que estar igual a alguma coisa, né? Não vai poder ser tão grande assim. X menos 1 sobre 3. Então, x menos 1 sobre 3. É isso. Opa. Vamos organizar, vamos deixar organizadito. Não, já está organizado. Tá aí, 2x menos 3 sobre 4, 2x menos 3 sobre 4, menos 2 menos x sobre 3, menos 2 menos x sobre 3, igual a x menos 1 sobre 3. Tá. O que a gente pode fazer? Vamos olhar se alguma coisa ia ser simplificada se eu abrisse essas frações. Menos 2, isso aqui ficaria x menos x sobre 3, aqui x sobre 3, não simplificaria. Porém, aqui eu tenho menos esta fração. Tu sabe que eu posso arrastar esse sinal de menos aqui para a parte do numerador, e daí ficaria menos 2 mais x. E aí eu me livraria já dessa variável aqui do lado de cá, se eu abrisse as duas frações. É interessante fazer isso? Talvez é um caminho. Dá para multiplicar tudo por 12 aqui e a gente teria, né, um número que pode ser dividido tanto por 4 quanto por 3, é um caminho também. Mas se eu mudar esse sinal aqui, sabe? Então que ao invés de ter um menos aqui, eu posso ter um mais e eu colocar o sinal de menos aqui em cima, junto com o numerador. Então isso alteraria o sinal desses números aqui, e aqui ficaria menos 2 e aqui ficaria mais x. Pronto. Então já é uma coisa interessante a se fazer. Você vai dizer assim, ai, nossa, que grande mudança, né? Ter deslocado aqui o sinal que está na frente da fração para o numerador aqui e alterado o sinal. Eu digo, é uma grande mudança, porque agora essa primeira parte aqui eu vou deixar do jeito que ela tá. Ou seria útil abrir todas essas frações? Acho que seria, tá? Então, vamos abrir essa primeira fração aqui também. Então, ficaria 2x dividido por 4, primeira parte. Ou que é a mesma coisa que x dividido por 2. Mas ele não vai, né? O benzinho não vai. Agora ele foi. Tá, 2x dividido por 4
ficaria a mesma coisa que x sobre 2 menos, aí o 3 quartos, né? Então, menos 3 quartos. Mais o que? Mais nada, deixa esse mais quieto aí. Ficaria menos 2 terços, mais x sobre 3. E de novo, as coisas são tentativa e erro. Tu nunca tem como saber se o caminho que tu tá tomando é o melhor possível, é o mais ajustado. Nesse caso eu não tenho certeza, tá? Eu não garanto que fazer desse jeito aqui vai ser a melhor forma. Só que para mim parece que é útil, tá? Então vamos tentar. E o x aqui, abrindo essa fração do outro lado, ficaria x sobre 3 menos 1 terço. Tá? Então eu só separei, coisa que a gente já viu também, propriedade que dá para fazer, é separar essas frações aí. Muito bem, então a primeira fração eu separei assim, ficou x dividido por 2, menos 3 quartos. A segunda ficou menos 2 terços, mais x sobre 3. E a outra ficou x sobre 3 menos 1 terço. Então, só abrir as frações aqui. Pode que não seja melhor, e olhando para cá talvez não seja mesmo a melhor maneira de resolver isso, porque se eu multiplicasse ambos os lados aqui por 12, eu me livraria dos denominadores, estaria tudo certinho, mas caminhos. Por que eu optei por este caminho? Porque agora, se eu subtrair em ambos os lados aqui x sobre 3, então aqui ficaria x mais x sobre 3, eu não sei como falar certo isso, mas então aqui ficaria mais x sobre 3 menos x sobre 3, então essa parte daria zero, se eu fazendo essa subtração, e do outro lado a mesma coisa, x sobre 3 menos x sobre 3 dá zero também. Então já limpei aqui, já limpei um pouco, fiz um baita, não é aquela coisa, não é tão bonita assim, mas já deu uma ajudada. Parece que nem tanto. Parece que nem tanto, que eu ainda continuo com os denominadores, ainda tem que fazer somas. Não foi o melhor caminho, tá? Não foi mesmo. Só de olhar para cá, só olhar para essa coisa aqui, ver a simplificação que a gente fez, já dá para ver que não foi a melhor escolha. Vai chegar na resposta certa? Vai. Mas aqui tu tem que começar a ter um trabalho, tá? Vamos tentar fazer só para mostrar que chega e depois eu vou multiplicando os lados por 12 ali, para mostrar que é mais rápido. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 terços dos dois lados desta igualdade. Então, somando 2 terços dos dois lados, isso aqui vai para zero, né? E aqui eu somo 2 terços. Ficaria assim, já dá uma limpada na coisa, né? Também posso somar 3 quartos dos dois lados da igualdade. Ctrl C, Ctrl V. E nada sai de um lado para o outro, né? E aqui já limpa isso aqui também. Somando 3 quartos, a gente já deu uma limpada. Mas não foi a melhor escolha, tá? Tá de longe aqui, dá pra ver que não foi. Então aqui eu fiquei com o quê? Fico com x sobre 2 igual. Menos 1 terço mais 2 terços dá 1 terço. Então, 1 terço, isso mais 3 quartos. Ok, não tá feio, tá ruim mesmo, né? Péssimo isso daqui. Não foi o melhor caminho. Agora, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou igualar os denominadores aqui para essas duas frações. Então, se eu multiplicar a primeira por 4, então 3 vezes 4 vai dar 12. Aí eu tenho que multiplicar a parte de cima também por 4. Aí fica assim. E se eu multiplicar a segunda por 3 aqui, tanto o denominador quanto o numerador, o denominador vai dar 12, que é o que eu gosto. E 3 vezes 3 dá 9, né?
gente gosta de poder fazer essa soma e saber fazer. Agora a gente sabe fazer a soma, porque os denominadores são iguais. Então, tu vai ficar no lado esquerdo, por enquanto, com x sobre 2. Isso igual a 4 mais 9, né? 4 mais 9 dá 13 dividido por 12. Que é isso. Que é isso, é lindo, né? Mas é isso. Tá? Então 13 sobre 12 é o que a gente tem aqui. Agora, se eu multiplicar por 2 ambos os lados, aí eu isolo meu x, eu vou ficar com x igual a 12, e 2 aqui dá para simplificar, né? Então ficaria 6. Então 13 sobre 6, ou 13 sextos, aí seria a nossa resposta. Vamos colocar aqui, conjunto verdade desta equação vai ser 13 sextos. E é isso, tá aí a resposta. Mas olha que deu um trabalho, hein? Deu um belo trabalho pelo caminho que eu segui ali. Então, vamos pegar o outro caminho, tá? O caminho que eu acho que vai ser bem mais simples do que esse. Então, o que a gente vai fazer? Colar isso aí, deixa quieto. Organiza só para ter como referência, né? E aí vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar todos os termos aqui por 12, porque o 12 vai simplificar com esses denominadores aí. Então, 12 ficaria 12 vezes 2x menos 3 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3, que multiplica o numerador, né? O antigo numerador da fração. E aí ficaria 2x menos 3. Menos 12 dividido por 3 dá 4. Então vai ficar 4 que multiplica 2 menos x. Isso igual a 12 dividido por 3 vai dar 4 de novo, que multiplica x menos 1. Já melhorou bastante, né? Bem mais amigável. Agora então a gente vai fazer essas contas aí. 3 vezes 2x, 6x. Menos 3 vezes 3, 9. Isso, menos 4 vezes 2, que dá 8. É menos 8, né? Menos 4 vezes 2, menos 8. Mais, mais, porque agora é menos 4 vezes menos x. Então vai dar 4x. Isso igual a 4x menos 4 vezes menos 1, menos 4. Pronto, olha só a diferença. Tá? Pode até dar algumas linhas a mais, quase a mesma quantidade de linhas, na verdade, para resolver. Mas a diferença aqui não tem nem como comparar de dificuldade, né, de ficar fazendo as somas aí, as subtrações. Então, se tu notar aqui que eu tenho 4x no lado esquerdo e também tenho 4x aqui do lado direito, se eu subtrair 4x em ambos os lados, eu limpo com isso daí também. Então, vai fazer aqui 4x menos 4x, vai dar 0, foi embora. 4x menos 4x, 0, acabou-se. Tá? Foi-se embora. Aqui, menos 8, menos 9 menos 8 dá menos 17, né? Porque 9 mais 9 daria 18, então menos 17. Pronto, já tá bonito, tá bonito. Então, aqui eu vou ter 6x, e se eu somar 17 dos dois lados, ou aos dois membros da equação, eu vou ficar com menos 4 mais 17, e aí dá 13, né? De novo, meu x, então agora se eu dividir ambos os lados por 6, eu vou ficar com 13 sextos aí. E é isso, tá vendo? Extremamente mais fácil, tá? Desse modo do que ter que trabalhar com as frações aqui. Embora a gente tenha chegado na mesma resposta, tu pode dizer, não, sim, chegou na mesma resposta, é fato. Mas a dificuldade é muito maior, tá? De ter que estar lidando com frações, mas muito maior do que só os numerozinhos, só umas sominhas bobas aqui. Olha isso aqui. Isso aqui
Não tem nem como comparar, né, cara? Tá, então essa é a F e o conjunto verdade 13 sextos aí, beleza. Então, para 5 agora. Resolva as equações. Tá bom, grande coisa. Sim. Mais do mesmo. 5, letra A. 3x menos 2 dividido por 4. Então, menos 2 dividido por 4, isso aqui igual 3x mais 3 sobre 8. Sobre 8, beleza. Devia botar uma música de fundo, né? Mas aí aquele copyright lá que pega com força, aquele strikezinho bonito, né? A gente tem que deixar quieto. Tá. 3x menos 2. Aqui a gente vai multiplicar por 8, tá? Os dois lados aqui, porque tanto o 8 é divisível tanto pelo 4 quanto pelo 8, né? Então a gente já se livra dos denominadores aí. Então, multiplicando o lado esquerdo por 8, ficaria 8 dividido por 4, que dá 2. Então, vai ficar 2, que multiplica 3x menos 2. E do lado direito, vai ficar 8 por 8 dá 1. Então, já sai limpo aqui o 3x mais 3. Certo? Certíssimo. Perfeito. Não tem como melhorar mais. Então, 2 vezes 3x dá 6x. E 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Isso igual a 3x mais 3. Tá. Agora, se eu subtrair 3x dos dois lados aqui, eu me livro da variável aqui no lado direito, né, ou no segundo membro da equação. Então, subtraindo 3x em ambos os lados, eu vou ficar com 3x aqui no lado esquerdo, né, 6x menos 3x dá 3x. O menos 4 continua no canto dele, não tem nada que ver com a história. E temos um 3 aqui. Do outro lado é o que sobrou. Tá, e agora se eu somar 4 aos dois lados aqui, eu me livro desse menos 4. Então, ficaria com 3x igual a 3 mais 4, que dá 7. E agora se eu dividir ambos os lados por 3, eu vou ficar com x igual a 7 terços. É isso? Parece que é. Então, o conjunto verdade vai ser só 7 terços nesse caso. Essa é a letra A, né? É que a gente pegou, né? Da 5E. Então tá aí, 7 terços é a minha resposta. Vamos ver se está certo? Tá aqui, 7 terços exatamente. Muito bem, letra D é a mais afastada que tem, né? Ali provavelmente vai ser um pouco mais complexa do que a A, que as primeiras. Então a D é 2x mais 1 sobre 4. Tá. 2x mais 1 dividido por 4 menos alguma coisa que eu vi aqui. Menos 3 que multiplica 3x, 3 menos x sobre 2. Nossa, é muita coisa. Isso aqui sobre 2. Então isso aqui é menos 3 que multiplica... Não é 3 menos x. 3 menos x. É isso. 3 menos x. 56 mais x sobre 16. Ai, que coisa bela. 56 mais x sobre 16. É bonita, né? É bonita. Até uma alegria. Vamos ver se está certinho. 2x mais 1 sobre 4. 2x mais 1 sobre... Menos 3 vezes 3 menos x sobre 2. Menos 3. 56 mais x sobre 16. É. E assim, eu vou conferir na vasta maioria das vezes quando eu ficar desconfiado que eu errei. Porque eu não quero ter que refazer esse tipo de coisa.
Tá, e olhando para essa daqui, tu já deve estar percebendo que se a gente multiplicar tudo por 16, que o 16 pode ser dividido pelo 4, pode ser dividido pelo 2 e pelo 16 também, a gente se livra de um monte de trabalho. Então é o que a gente vai fazer. Então, para a primeira parte, se eu multiplicar aqui o 2x mais 1 vezes 16 dividido por 4, né? Então é a mesma coisa que fazer 4 vezes 2x mais 1. Isso aqui menos quem? 16 dividido por 2 vai dar 8. E 8 vezes 3 é 24. Então ficaria 24 vezes 3 menos x. Isso igual. E aqui 16 por 16 dá 1. Então fica só 56 mais x. E vamos escrever assim mesmo, né? 56 mais x. Tá bom, é isso. Só conferindo. Aqui 16 por 4 daria 4. 2 vezes 4... Não, tá o 4 quietinho aqui que multiplica o 2x mais 1. Tá bom. 16 dividido por 2 daria 8. E 3 vezes 8 é 24. Tá aqui o 24 que multiplica 3 menos x. E aqui simplificou, ficou só 56 mais x. Tá. Tá tudo certo, tudo bom. Vamos continuar então. Agora aqui, 2x vezes 4, 8x. Mais 4, né? 4 vezes 1 dá 4. Menos 3 vezes 24. Aí já... Aí a cabeça não ajuda. 3 vezes 20 dá 60. 72, então. 72. Menos 20... Menos não, né? Menos 24 vezes menos x vai dar 24x. Dá mais 24x. Né? Mais 24x. Isso aqui igual a 56 mais x. Então, realmente a dificuldade dessa questão aqui é fazer essas somas, subtrações aí com números um pouco maiores, né? Só isso. Comparado com as outras questões que a gente resolveu, a grande dificuldade, a nova dificuldade é essa, somar números maiores. Aqui dá para juntar o que der para juntar. Então, 24x mais 8x, 4 mais 8 dá 12, não é mesmo? Então, daria 32x menos 72 mais, menos 72 mais 4 dá menos 68. Isso aqui igual a 56 mais x. Tá. Se eu subtrair x em ambos os lados aqui, eu vou ficar com 31x. Nossa, 31. Opa, 31x só. Menos o 68, que não tem nada que ver com a história. 68 igual a 56. Tá. Agora eu vou ter que somar 68 aqui em ambos os lados para me livrar desse 68 por enquanto, né? Então ficaria 31x igual 56 mais 68. Essa é uma conta que fazer de cabeça para mim, não. Tá, 5 mais 6 dá 11. Então já daria 110. E 8 mais 6 dá 14, né? Então 124. Eu acho que é a resposta aí desta soma. Mas não tem como 31, 124 ser divisível por 31. Não? Então vai dizer que a minha fração, né? Aí o valor do x, a raiz dessa equação é 124 sobre 31. Logo, o conjunto verdade seria isso. Aí tu vai lá olhar, tem como simplificar, né? 124 sobre 31. Vamos olhar, cara. Bom, por 4. Provavelmente, né? Provavelmente vai ser por 4 que dá pra fazer essa divisão. 124 por 31, vamos multiplicar por 4. Vamos pegar no caderninho aqui rapidão. No caderninho. Tô desconfiado, eu acho que é isso, né? Vai dar o 124. 31 vezes 4
4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 4 dá 12. Perfeitamente. Então, isso aqui não... A resposta mesmo é 4, né? 31 vezes 4 dá os 124. Logo. Tá bom. Simplificamos ao máximo a nossa fração. E é isso, é isso. Vamos ver se está certo. Nosso conjunto verdade. É simples assim. 4. Perfeitamente ajustado. Equações impossíveis e identidades. Tá bom. Equações impossíveis. Legal. Eu devia estar escrevendo esses títulos, né? Ajuda a puxar os vídeos, né? E colocar a descrição, mas não, né? Não, deixa quieto. Não é tão importante assim. E esses vídeos aqui são só um resumo. Não é nada muito relevante. Tá, então vamos copiar a letra A aqui. Começou a ventar e a garganta já terminou, né? Só de ouvir o barulho do vento ali fora. Já se foi a garganta. 2x mais 3. 2x mais 3 igual a 2x mais 10. Mas é mais agradável do que o verão. O verão é uma desgraça, cara. Tudo de madrugada, suando, que é mal assim, sabe? Um calor vagabundo, aquele negócio abafado ali. É bucha de ficar no verão. No inverno, se tu te enrolar numa coberta ali, ficar num canto ali, tu consegue passar a madrugada escrevendo, estudando e tal. Agora, no verão, sem ar-condicionado, com ventilador ainda fazendo barulho, que eu não consigo usar pra gravar, né? Tu tá louco, né? Aqui no inverno, pelo menos, eu me enrolo os pés aqui numa coberta, de bem enrolado. Boto um casaco bom aqui e consigo ficar escrevendo a madrugada inteira em paz. Ainda dá até pra abrir a janela ali. Só pra sentir o arzinho ali fora. Agora, imagina o verão, cara. Tu tá louco. Tá, então vou tentar resolver isso daqui. Já temos um problema. Porque tá vendo aqui que tem 2x do lado esquerdo e tem 2x do lado direito. Tu tentaria isolar a tua variável, né? Então o que tu faria para tentar deixar ela só de um lado? Tu subtrairia o valor aqui, né? Vamos dizer que a gente queira deixar do lado esquerdo a nossa variável. Então, o que a gente faz? Tem um 2x do lado direito da minha igualdade. Então, eu não quero ele ali. Então, para mim me livrar desse 2x aqui na direita, então eu vou ter que subtrair 2x, né? E isso eu tenho que fazer dos dois lados. Então, faço para o lado esquerdo e tenho que fazer para o outro lado aqui, né? Então, menos 2x. E o meu intuito é me livrar dessa coisa aqui. Só que subtraindo aqui em ambos os lados 2x, tá vendo a importância de não ficar com aquela coisa de tá multiplicando, passa dividindo, tá somando, passa para o outro lado, subtraindo, troca o sinal. Tá vendo por que aqui já esse raciocínio já é um problema? Porque agora tu entende que, bom, eu subtrair a mesma coisa dos dois lados, eu preciso fazer isso, né? Eu não posso tirar só de um lado aqui. Mas quando eu fizer isso, então aqui vai ficar 2x menos 2x vai dar 0. Então vai sobrar só 3 do lado esquerdo. E do lado direito o que vai sobrar? Bom, 2x menos 2x, 0 também. Vai sobrar 10. E aí tu tem uma afirmação que não está certa, cara. Ou seja, 3 não é igual a 10. E se tu vir olhar para isso daqui, não existe um valor de x que tu use para que tu coloca aqui do lado esquerdo, né, que vai ser a mesma coisa do botar no direito, que torne essa afirmação verdadeira. Então não tem um valor de x que garanta que 2x mais 3 vai ser igual a 2x mais 10, tá? Porque aqui, se o x for 1, por exemplo, tu vai ter 2 mais 3 que dá 5, e aqui do outro lado vai ter 2 mais 10 que dá 12. Então, para x igual a 1 não dá, para x igual a 0, tu viu que se o x for 0, tu teria 3 igual a 10, também não dá. Então, a gente notou aqui que não existe um valor de x que torne essa igualdade verdadeira. É impossível tu tornar isso verdadeiro. Bom, entendemos um pouquinho, vamos ver o que o autor tem para dizer para a gente.
que ele fez aqui, cara? Ah, puta que pariu. Tá certo. Ele subtraiu 2x. Não, ele não passou pro outro lado. Vamos assumir que ele subtraiu dos dois lados ali. E aí ele só tá mostrando pra gente só um pedaço, né? Não tem um outro passo. Né? Esse 2x aqui foi do coisa que ele subtraiu. E o outro lado deu zero aqui, ele só não mostrou, né? É isso aí que aconteceu, com certeza. Mas de qualquer forma, aqui ele viu que foi com 0x igual a 7. Então não tem um valor que tu coloque aqui da tua variável que torne essa igualdade verdadeira, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Como é que ele chegou nisso aqui? Olha, vamos dizer que ele fez o seguinte. Vou dar um voto de confiança aí. Vamos lá. O que ele fez para chegar em 0x? Ali, e perceber que não tem, impossível, né? Ele fez quase as mesmas coisas que a gente fez. Primeiro, ele subtraiu dos dois lados, ele não passou nada para cá, tá bom? Então, ele vai tentar isolar a variável, então subtraiu 2x dos dois lados aqui. Pronto, primeira coisa que ele fez. Aí, no lado esquerdo, ele juntou as coisas, tá? Ele deixou aqui 2x menos 2x, beleza? Mais o 3. E pro lado direito, o que ele fez? Daí ele não juntou, ele já excluiu direto, que 2x menos 2x dá 0. Então do lado direito, foi-se embora, ficou só o 10. Beleza? O que mais que ele fez depois? Bom, depois ele se livrou desse 3 aqui, subtraindo 3 dos dois lados da igualdade. Foi o que ele fez. Né? A gente crê nisso, né? Nada passou de um lado para o outro imediatamente. Menos 3 aqui. E aqui menos 3 também, tá bom? Então vai ficar com 2x menos 2x igual a 10 menos 3, que aqui já deu 0, né? Mais 3 menos 3 deu 0. E do outro lado, 10 menos 3 deu 7. Perfeito, até aqui tudo bem. Agora o que ele vai fazer aqui? Ele vai tirar o x em evidência. Então, ele vai tirar o x em evidência nesse caso aqui, ele ficaria com x que multiplica 2 menos 2, tá? E nota que se tu fizer essa multiplicação de novo, fizer essa distributiva aí, tu vai voltar a ter 2x menos, 2x menos 2x. Então foi só isso, ele tirou em evidência o x. E isso continua sendo igual a 7. O que ele viu aqui? Que 2 menos 2 é 0. Logo, qual é o coeficiente que vai acompanhar o x? 0. Então 0x igual a 7. E aí ele percebeu que não existe um valor de x que tu coloque ali que torne essa igualdade verdadeira. E lembrando que, presta atenção no seguinte, a gente fez as coisas todas bem certinhas. Essas equações são equivalentes, tá? O valor que tornaria essa equação aqui verdadeira, ou que é uma raiz para essa equação, é o mesmo valor que é raiz para isso daqui, que é o mesmo valor de x que é raiz para essa equação. Então, se a gente fez todos os passos certinhos, seguiu todas as regras, são equações equivalentes, ou seja, o valor de x que torna uma afirmação verdadeira torna todas verdadeiras também. É raiz para todas. Se é raiz de uma, é raiz de todas. Só que ele chegou no final aqui numa coisa bem simples e percebeu que não tem um valor de x, tá? Não importa o valor de x que tu escolha, essa equação aqui nunca vai ser verdadeira. Essa afirmação, essa igualdade aqui não vai ser. E se essa daqui não vai ser e ela é equivalente à primeira que a gente tem aqui, ó, se ela é equivalente a essa, então, na verdade essa não, né? Cadê a parte organizada da coisa? Eu copiei de novo, né? Eu devia ter copiado o enunciado. Essa daqui, ó, a gente devia ter copiado isso. Então, copia para cá e copia, cola. Não, mas tá aqui, 2x menos. Não, pô. Ué, por que não ficou a parte certinha aqui antes de eu subtrair 2x?
acho que eu tinha colado, né? E daí eu já subtraí o 2x e não deixei uma como referência aqui pra gente ter como, pra gente poder olhar. Então acontece o seguinte, se esta equação aqui é equivalente à primeira, e a gente percebeu que não existe um valor de x que torne isso daqui verdadeiro, não existe uma raiz para essa equação, não existe uma solução para ela, então não existe uma solução para essa daqui também, porque elas são equivalentes, certo? E esse é aquele tipo de entendimento que tu perde com aquela bosta de ai, passa pro outro lado e não sei o que, não sei o que lá. Isso daqui tu perde. Isso aqui é importante de ter. Porque tu vai ser cobrado em muitas questões sobre esse tipo de coisa aqui. Então esse raciocínio, olhar para a equação, entender o que está acontecendo. Na física tem muita coisa, muitas igualdades, muitas mudanças que... Não é mudança, mas tem umas manipulações nas equações lá que vão ser feitas que tu tendo essa noção básica aqui, tu vai entender perfeito. Tu vai olhar e falar, ah tá, não, beleza, tá, entendi o que o professor está fazendo e pode voltar a desenhar no teu caderno em paz, tá? Ou escrever poesias, não importa. Então, tu vai ter um baita tempo livre, tá? Só de entender essas coisas mais simples aqui, quando for estudar física no ensino médio, tu vai olhar para as equações e vai falar, aham, tá bom. Eu já sei mais ou menos de onde é que sai isso daí, entendi o seu raciocínio, muito bom. Vai poder voltar pro teu caderninho lá e ficar desenhando nele. Então tá bom, então não tem nenhum valor de x aqui que a gente coloque que torne isso verdadeiro. Legal, entendemos, vamos partir para a próxima coisa. Não há número que multiplicado por zero resulte 7. Dizemos que é uma equação impossível. É verdade. De fato, de fato, de fato. Logo, o conjunto verdade é vazio. Então, se a gente pode representar isso desse jeito aqui, ó, conjunto verdade. Se não vai usar aquele zerinho lá com um risquinho, aquela bolinha com risquinho, dá pra representar desse jeito assim, conjunto vazio. Tá bom. Que mais? Exercícios complementares. Oh, já caiu, né? Já viu ali que não tinha o que fazer. Tá? Mas existem equações que têm uma infinidade de soluções, tá? Por exemplo, acho que ele vai mostrar depois pra gente, né? Mas se tu tivesse assim, ó, x mais 1 igual a x mais 1. Essa equação aí, qualquer valor de x que tu coloque aí vai tornar a equação verdadeira, a igualdade vai ser verdadeira. Se o x for igual a 0, tu vai ter 1 igual a 1. Se o x for igual a 1, tu vai ter 2 igual a 2 e assim por diante. Então, essa é uma equação que tem muitas soluções, né? Infinitas soluções. Esse seria o caso, acho que a gente vai ver depois, tá? Muito bom. Então, exercício complementar, não importa, a gente tem que fazer, né? Então, vamos pegar o 1 aqui. E já vamos se botar no bicho velho. Quantas letras? Até a F. Pouca coisa, tá? Ainda bem que pelo menos essa é dessas equações simples aí. Seguintes equações, tá? 3x menos 7. 3x menos 7. Isso aqui essa tá estranha, essa parece que tem solução, pô. Igual a 2x... mas é exercício complementar, então vai pegar tudo que a gente já viu, tá? Então desculpa, então já não é do assunto que a gente viu a recém. Tá? Igual a 2x mais 5. Só isso? 3x menos 7, 2x mais 5. É só isso. Bom, começando, vou subtrair 2x aí dos dois lados. E vou ficar só com 3x menos x, menos 2x vai dar x. Tá? Menos 7. 7 não tem nada que ver, fica quieto no canto dele. E aqui sobra só 5. Tá? Muito bem, agora se eu somar 7 dos dois lados, então eu já isolo a minha variável. E 5 mais 7 dá 12. Até onde eu sei, né? E aí o conjunto verdade só tem um elemento. Só tem um mesmo. Tá certo. É 12, né? Acho que eu não errei nada. É porque errar uma coisa desse tipo aí também, já nessa altura do campeonato, é complicado. É 12, tá aí. Vamos ver 12. Muito bem, muito bem. Então a gente fez a letra A, a gente vai fazer a F aqui. Não quero ver a resposta. E a F já tem números grandes. A F tem números grandes.
Pra quê, né, cara? 360 mais 36x. Então, 360 mais 36x. Isso tem que ser igual a 30x. E porcaria, galinha gritando, bichos pegando. Olha só, e agora eu tô do lado do galpão, agora eu tenho que cuidar dessas coisas também. Puta que pariu. Vamos ver quanto tempo de gravação a gente tem aqui pra sair a cuidar de uma galinha. 1 hora e 35 minutos. Que? Cusco? Tu tá dormindo embaixo do galpão, Guaipeca? Vai dar uma patrulhada, Cusco de merda, vê se tu faz alguma coisa da vida. Vou trabalhar um pouco, Cusco. Só o que me faltava. Tá, vamos ver se eu consigo terminar isso aí. Agora começou a trabalhar, gurizada. Pelo menos fazer um barulho, vamos bichos. Você manda embora. Ninguém é bobo de querer ficar aí quando tem um lote de Guaipeca em roda. Tá, se a galinha gritar de novo, eu vou ter que sair, não tem o que fazer. Vamos ver? 1h36, tá, beleza. Tá, vamos tentar fazer isso aqui, porque pequenos problemas a gente resolve depois. 36, 360 mais 36x, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 30x dos dois lados. Eu vou ficar com 360 mais 36x menos 30x vai dar 6x. Né? 6x, isso igual a 0. Então, 30x menos 30x deu 0. Beleza. Então agora eu vou subtrair 360 dos dois lados e vou ficar com 6x igual a menos 360. Tá, então agora é só dividir por 6, né? Então lembra do seguinte, se eu for dividir ambos os lados por 6 aqui, isso aqui é 36 vezes 10. Então eu vou dividir 36 por 6, que vai dar 6, e vou multiplicar por 10 ainda, né, que precisa. Então 360 por 6 é 60. E essa é a nossa resposta. E agora eu já me desenrolei aqui das cobertas, cara, pra sair olhar a galinha ali. Agora começou a dar uma esfriada, né? Agora não tá tão agradável assim. Menos 60. Ai, ai, tá. Beleza, então aí a resposta. Menos 60. E é isso aí, menos 60. Então a gente chegou na resposta, já estamos felizes. Resolva as seguintes equações. São poucas, né? São pouquinhas. Até o O. Tá. Certamente a gente vai fazer. E a O. Então 2. Letra A. O que a gente tem aqui? 2x mais 5 menos 5x. 2x mais 5 menos 5x igual a menos 1. Interessante. Vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer o que primeiro? Juntar a variável. Né? Então, 2x menos 5x vai dar menos 3x. Menos 3x mais 5 é o que dá para fazer. Menos 1, igual a menos 1. Tá. E agora? Bom, menos 3x mantém do jeito que tá? Não mexe, deixa quietinho por aí por enquanto. E agora subtrai 5 dos dois lados da igualdade, então vai ficar com 5 menos 5 vai dar 0 do lado esquerdo, ou no primeiro membro, e no segundo membro vai ficar menos 1 menos 5, que é menos 6. E agora se tu dividir ambos os lados por menos 3, aí a coisa vai ser simples, né? Vai ficar x igual menos 6 dividido por menos 3 vai dar 2, né?
os dois têm o mesmo sinal, então o quociente lá e tal vai ser positivo. Acho que é quociente o nome, né, que você chama. Ou é só para aquela divisão quando a gente faz um caderno ali com desenho e tal, não sei. Mas o resultado aí dessa divisão vai ser positivo, né? Os dois números têm o mesmo sinal e tudo mais. Então, se minha variável x igual a 2, então o conjunto verdade para essa equação vai ser só o 2 mesmo. E aqui a gente... Opa, não é o zero, é o O, que é a questão que a gente vai fazer. Tá, então, para A, conjunto verdade é o 2, exatamente. E para O, pequenina, né? Temos 2 menos 3x. Então, vamos fazer 2 menos 3x igual a menos 2x. Menos, eu disse, menos 2x. Mais 12 menos 3x. Então, mais 12 menos 3x. Só isso? Só isso. Menos 2x, 12 menos 3x, 2 menos 3x. Tá. É só. Então vamos agrupar o que dá para agrupar. Aqui nesse caso, já de começo, se tu somar 3x dos dois lados aqui, né? Obviamente tu sempre tem que fazer isso e eu sempre tenho que falar pra gente não esquecer. Se tu somar 3x aos dois lados dessa igualdade, tu já se livra desse menos 3x aí, né? Já de começo. Então, vai ficar só 2 aqui do lado esquerdo, igual a menos 2x mais 12. Tá? E já deu uma limpada na coisa, né? Ficou mais agradável. Então agora, se tu somar de novo, tu pode somar 2x dos dois lados, se tu quiser. É útil? Acho que é, né? Vamos somar 2x em ambos os lados, vai ficar com 2x mais 2 igual a 12. Ficou mais agradável. E aí, subtraindo 2 em ambos os lados, e de novo, esses passos aqui que eu tô tomando, né? Que às vezes até demora um pouco, tu no teu caderno com um pouco de prática, tu vai fazer isso mais rápido, tu não vai precisar escrever tantas linhas assim quando tu estiver resolvendo as questões para aprender alguma coisa, tá? Eu tenho que fazer isso para mostrar, né? Não adianta eu resolver algumas coisas ali em 2 linhas lá e falar, não, é porque na minha cabeça eu já fiz as contas todas e dá isso mesmo, e a gente chegou na resposta e é isso aí, né? Eu não posso fazer isso, então a gente tem que fazer um pouco mais lento. Tá? Então aqui eu fiquei com 2x igual a 12 menos 2, né? Tô subtraindo 2 em ambos os lados. 12 menos 2 vai dar 10. Então meu x vai ser igual a 10. Agora se eu dividir tudo por 2, vai ser 5, né? E é isso. Esse é o valor do meu x. Então o conjunto verdade, nesse caso, vai ser 5 só. O único elemento dele. Única solução possível para nossa equação. E essa é a letra O. É a O, a gente tá na O ainda. Tá na O ainda, eu achei que já tava na 3. Então, conjunto verdade é 5? É, tá aí. Então agora a gente vai pra 3. E 3 parece ser interessante. Vamos pegar a A da 3, né? Como sempre, o básico, o padrão de sempre. E a A é 7x menos 5 igual a 3. Então tá bom. 7 que multiplica x menos 5, isso igual a 3. As mãos já deram uma congelada bonita, hein, cara. Tá. X mais 1. Então 3 que multiplica x mais 1. X mais 1. Muito bom. E agora, só fazer essa continha. Só isso, né? O básico de fazer. Tá, então 7 vezes x vai dar 7x. Menos 7 vezes 5 dá 35. Isso igual 3 vezes x dá 3x. Mais 3, né? 3 vezes 1, 3. É isso aí. Então, vou subtrair 3x aqui dos dois lados. Então, vou ficar com 7x menos 3x é 4x. Menos o 35. Fica aí quieto no canto dele. Isso aí vai ser igual a 3.
Agora, se eu somar 35 aí dos dois lados desta igualdade, eu vou ficar com 4x igual 35 mais 3, 38. 38 não dá para dividir por 4 direto, né? Eu acho que 4 vezes 9 daria 36, 4 vezes 10 dá 40, então ele não tem uma divisão exata, mas por 2 dá para simplificar. Então eu vou ficar com x igual, dividindo ambos os lados por 4, né? Então ficaria 38 sobre 4. Só que por 2 ainda eu posso dividir. Então 38 por 2, 30 é 15, dá 19. E é número primo, não tem o que fazer, e 4 por 2 é 2. Então 19 meios é a nossa resposta. Então o conjunto verdade para essa equação vai ser justamente isso, 19 meios. Ô, porcaria. Só quero salvar, só um Ctrl B. Não quero colar coisas que eu já fiz. Tá, 19 meios, perfeitamente, tá aí para a letra A. E agora para H, que é a que a gente com certeza vai fazer, né? H, o que a gente tem aqui? 8 que multiplica x menos 1. Lindo demais. 8 que multiplica x menos 1. Isso igual a 8 menos 4 alguma coisa. 8, mas não 9, né, pô? Igual a 8, mas 8 menos... Caramba, cara, vamos lá, vou fazer certinho. 8 tá aqui, ó, pronto. 8 menos 4 que multiplica alguma coisa. E essa alguma coisa é 2x menos 3. Então, tá bom. Só fazer as multiplicações, né? Então aqui vai ficar 8x menos 8. Isso igual a 8 menos 4 vezes 2x dá 8x, né? E isso aqui mais, porque menos 4 vezes menos 3 dá 12, mais 12. Muito bom. Aqui já deu problema. Aqui já deu problema já de cara, né? 8x aqui. Então, acho que essa aqui vai ser justamente aquela equação que não importa o valor que a gente coloque. Vamos ver. Ou não, né? Tá, fica 8x ali, menos 8. Eu vou ter que encerrar o vídeo aqui, que tem um bicho pegando as galinhas. E vai ter que ficar por isso aí, para não perder tudo as porcarias dos animaizinhos. 1h e 48 minutos, então muitíssimo obrigado pela tua companhia. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais.